Você sabe o que realmente apavora um narcisista, seja ele homem ou mulher? Não é o confronto, não é a discussão e muito menos o grito. O que destrói um narcisista por dentro é algo que quase ninguém percebe e que você vai entender agora. Porque todo narcisismo tem brechas ocultas, medos profundos e rachaduras que eles tentam esconder a qualquer custo. E aqui vai uma verdade polêmica. O que eles mais fingem controlar é justamente o que mais temem perder. É contraintuitivo, mas quando você descobre esses medos, a dinâmica muda de lugar. Você deixa de ser alvo e passa a ser ameaça. Você deixa de reagir e começa a comandar. Hoje eu vou te revelar os 8 medos que deixam qualquer narcisista em pânico. E ninguém nunca teve coragem de expor dessa forma. Fica até o final, porque isso pode virar a chave que faltava na sua vida. Medo 1. Ser ignorado de verdade. Quando alguém ignora um narcisista de verdade, algo dentro dele racha por completo. Ele vive de reação, de pequenas respostas emocionais que alimentam seu ego como oxigênio. E quando essa fonte seca, o narcisismo entra em colapso silencioso. O estoicismo explica bem isso. A ausência de reação é uma forma poderosa de mostrar força, e quando você para de correr atrás e simplesmente segue sua vida, ele percebe que perdeu o eixo emocional. O silêncio vira um golpe direto na sensação de controle. O narcisista não teme confronto, ele teme ausência. Ele precisa que você responda rápido, se defenda, justifique, explique. Quando você não faz nada disso, ele perde o roteiro inteiro. Imagine você respondendo no seu ritmo, sem correria, sem ansiedade. Essa simples mudança desenvolve uma autonomia emocional que o desestabiliza profundamente. O controle que ele achava ter começa a desaparecer. E a mente dele entra num estado de alerta que ele jamais admite. O silêncio também é um exercício prático de estoicismo. Você escolhe não reagir ao caos e se coloca no centro da própria paz. Isso assusta qualquer narcisista, porque pessoas emocionalmente autônomas são impossíveis de manipular. Você não precisa de estratégias complexas. Basta ocupar sua vida com o que te nutre. Ler algo que te fortaleça, caminhar, treinar, investir em você. Essas atitudes mostram que ele não é mais prioridade. E isso destrói a fantasia de poder que ele mantinha. A pior parte para o narcisista é perceber que você não está tentando ser compreendido. Quando você para de entrar no jogo emocional, ele perde o palco e o público ao mesmo tempo. O narcisismo depende de drama, e sem drama, ele não tem combustível. Aos poucos, ele nota que você está acima das manipulações. O silêncio mostra maturidade e força. Duas coisas que ele nunca dominou. Ignorar não é indiferença, é estratégia emocional. E é exatamente isso que destrói o controle dele. Medo 2. Ser descoberto. O narcisista vive atrás de uma máscara meticulosamente construída, e nada o apavora mais do que a ideia de alguém enxergar quem ele realmente é. Quando alguém percebe suas contradições, suas manipulações e seu teatro emocional, o narcisismo começa a tremer por dentro. Ele não suporta a possibilidade de ser visto sem o verniz de grandeza que tenta manter. Essa sensação de exposição é quase insuportável para quem vive de ilusão. E o estoicismo explica bem. A verdade sempre pesa onde existe falsidade. Quando uma pessoa enxerga a essência verdadeira do narcisista, algo muda na dinâmica. Ele percebe que perdeu o encanto, o impacto, o fascínio que usava para dominar. É como se o truque do mágico fosse revelado diante da plateia. E isso coloca o narcisista em modo de desespero. Ele tenta mudar comportamentos, se vitimizar, culpar terceiros, qualquer coisa para recuperar o controle. Mas quem já viu o que está por trás, dificilmente cai novamente. A clareza é como uma vacina contra o narcisismo. O medo de ser descoberto faz o narcisista observar cada detalhe com paranoia emocional. Ele analisa seu tom de voz, suas respostas, suas atitudes, tudo para saber se você está vendo demais. E é aí que a força está. Quando você mantém postura firme, olhar atento e comportamento coerente. Nada irrita tanto um narcisista quanto alguém que não se deixa impressionar. Isso corta o poder dele pela raiz. Uma pessoa que enxerga o padrão,
as táticas e os ciclos, se torna praticamente imune. Para reforçar esse efeito, é útil investir em conhecimento. Ler sobre relacionamentos tóxicos, observar padrões de comunicação abusiva, entender como o narcisismo funciona na prática. Quanto mais você domina essas informações, mais claro tudo fica. O narcisista sente isso e entra em pânico, porque percebe que perdeu o terreno emocional que controlava. Ele teme que você compartilhe a verdade, que você se torne consciente, que você perceba quem ele sempre foi. E esse é um medo que ele nunca vai admitir. Medo 3. Perder o poder sobre a sua mente. O narcisista não precisa controlar sua vida inteira. Ele só precisa controlar sua mente. É ali que o narcisismo cria raízes, na dúvida que ele planta, na culpa que ele desperta e na confusão que ele alimenta. Quando você reage menos, questiona mais e começa a enxergar padrões, ele percebe que está perdendo espaço dentro de você. E isso é devastador para alguém que depende de domínio psicológico. O estoicismo sempre ensinou que a liberdade começa na mente. E quando a sua escapa das mãos dele, o pânico aparece. Perder o poder sobre sua mente significa perder a fonte principal de manipulação. Narcisistas adoram provocar reações calculadas: ciúmes, insegurança, dúvida, medo. Eles sabem exatamente como acionar esses gatilhos. Mas quando você passa a observar em vez de reagir, a dinâmica muda completamente. Ele fala algo provocativo e você responde com calma. Ele tenta te desestabilizar e você mantém o tom neutro. Isso desmonta qualquer tentativa de controle emocional. Você deixa de ser previsível. E essa imprevisibilidade destrói o narcisismo. Um exemplo simples. Quando ele tenta te deixar ansioso, você faz o oposto. Respira fundo, se organiza, resolve sua rotina, cuida do seu corpo e da sua mente. Isso é puro estoicismo aplicado ao cotidiano. A vida fica mais leve e a influência dele fica menor. Aos poucos, você percebe que pode reconstruir sua autoestima e seus limites com pequenas atitudes. Ler sobre relacionamentos saudáveis, praticar exercícios, conversar com pessoas equilibradas, tudo isso reforça sua clareza mental e corta o acesso emocional do narcisista. É aí que o verdadeiro medo dele aparece. Você começa a pensar por conta própria. A confusão que ele usava como arma deixa de funcionar. As manipulações que te prendiam se tornam óbvias. Você enxerga os jogos, as frases prontas, as táticas repetitivas. Ele percebe que não consegue mais moldar suas reações, controlar seus sentimentos ou ditar seu valor. E nada é mais assustador para o narcisismo do que uma mente que desperta. Uma mente livre não volta atrás. E isso destrói tudo que ele tentava manter vivo. Medo 4. Ser rejeitado primeiro. Para o narcisista, rejeição não é apenas desconforto. É uma ferida de ego quase intolerável. Ele precisa sentir vantagem emocional para sobreviver dentro do próprio narcisismo. Quando alguém o rejeita primeiro, ele perde a sensação de controle, perde a narrativa e perde o papel de figura superior que sempre tenta interpretar. Isso ativa um medo profundo, porque revela a fragilidade que ele tenta esconder. O estoicismo ensina que ninguém tem poder sobre quem já aceitou suas próprias escolhas, e essa aceitação destrói a influência dele. A rejeição vinda de você quebra a fantasia do narcisista, porque ele acredita que sempre terá domínio emocional. Ele espera que você lute por ele, que implore, que negocie, que tente salvar a relação. Quando você faz o contrário, quando decide ir embora antes, o impacto é devastador. É como tirar a arma das mãos de alguém que só sabia controlar por ela. Ele tenta inverter, tenta te culpar, tenta te puxar de volta, mas o jogo já acabou. E esse fim o apavora mais que qualquer confronto direto. Um exemplo claro. Quando você começa a priorizar sua agenda, seu corpo, sua mente e suas metas, ele te chama e você não vai. Ele tenta iniciar um ciclo e você não entra. Esse é o tipo de rejeição silenciosa que o narcisista não sabe administrar, porque isso mostra que você está escolhendo você, e isso desmonta qualquer forma de narcisismo. Pequenas escolhas, como cortar contatos desnecessários,
reduzir conversas e manter foco em si mesmo criam uma distância emocional que ele sente imediatamente. O medo dele aumenta quando percebe que você não está mais disponível. Ele nota que perdeu o acesso emocional, que não consegue mais afetar seu humor, que não dita mais suas reações. A rejeição, nesse caso, vira liberdade para você e desespero para ele. É o ponto exato onde o narcisista entende que não é insubstituível, e essa é uma ferida que ele jamais admite. Ser rejeitado primeiro expõe a insegurança que sempre esteve ali, e quando isso acontece, a dinâmica inteira desmorona. Se tudo isso está fazendo sentido para você, então você precisa conhecer o e-book que deixei no primeiro comentário fixado. É um livro virtual simples de acessar. Chega na hora no seu celular e também no seu e-mail. Lá eu explico passo a passo como quebrar o ciclo da manipulação narcisista com clareza e firmeza emocional. E você ainda recebe 2 materiais que completam esse processo. Um sobre a linguagem do narcisista e outro sobre autoconfiança. Quando terminar aqui, dá uma olhada. Pode ser exatamente o que faltava para você se fortalecer de verdade. Método 5. Encontrar alguém imune às manipulações. Poucas coisas assustam tanto um narcisista quanto alguém que não reage mais aos seus truques. O narcisismo depende de vulnerabilidades emocionais que ele aprende a explorar com precisão. Quando ele percebe que você entendeu o jogo, a máscara perde a força. É como se você enxergasse o truque antes de acontecer, e isso o deixa sem saída. O estoicismo sempre ensinou que quem domina suas emoções domina qualquer situação. E quando você domina as suas, ele perde o controle sobre tudo. Ser imune às manipulações significa não cair mais em frases prontas, chantagens emocionais e provocações disfarçadas. É quando você ouve algo que antes te desmontaria, e agora simplesmente respira fundo e segue. O narcisista observa isso com pânico silencioso, porque percebe que perdeu o poder de moldar suas reações. Ele tenta aumentar a intensidade, tenta subir o tom, tenta criar confusão, mas nada funciona. E essa impotência emocional o corrói por dentro. Um exemplo prático dessa imunidade é quando você responde com calma, mesmo diante de ataques velados. Ele tenta jogar culpa e você devolve responsabilidade. Ele tenta te deixar inseguro e você mantém a consciência do próprio valor. Isso destrói o narcisismo pela raiz, porque mostra que você não depende mais da aprovação dele para existir. Investir em autoconhecimento, psicoterapia, boas leituras e hábitos saudáveis fortalece essa blindagem emocional. E ele sente isso a quilômetros de distância. O maior medo do narcisista é perceber que você não cai mais no ciclo. Ele lança o isco e você não morde. Ele provoca e você não reage. Ele cria drama e você não entra. Essa neutralidade inteligente é a arma mais poderosa contra qualquer forma de manipulação. E no fundo, ele sabe que quando você cria essa imunidade emocional, não há como te controlar novamente. Você se torna livre, e liberdade é a maior ameaça ao narcisismo. Medo. 6. Não conseguir controlar a narrativa. Nada aterroriza mais um narcisista do que perder o controle da narrativa. Ele precisa ser visto como o certo, o justo, o coitado ou o herói, nunca como o responsável. Quando alguém começa a enxergar inconsistências, versões diferentes ou histórias manipuladas, o narcisismo entra em colapso interno. A máscara perde brilho e ele sente a fragilidade exposta. O estoicismo ensina que a verdade sempre encontra um caminho. E quando a verdade aparece, o narcisista perde a única arma que sustentava o papel dele. Controlar a narrativa é o que permite ao narcisista reescrever fatos, distorcer conversas e inverter culpas. Ele faz isso com naturalidade, como se fosse parte da identidade dele. Mas quando você se mantém firme, atento e coerente, ele percebe que não consegue mais te guiar emocionalmente. A cada tentativa de manipulação verbal, você responde com tranquilidade e lógica. Isso desarma o jogo instantaneamente. Ele tenta te confundir, mas você enxerga o padrão. E isso deixa o narcisista desesperado. Um exemplo prático é quando você começa a registrar mentalmente acontecimentos, manter clareza sobre datas,
comportamentos e conversas. Ele tenta dizer, você entendeu errado, e você sabe que não entendeu. Tenta inverter culpas, e você não absorve. Essa postura enfraquece a estratégia dele, porque o narcisismo só funciona quando a outra pessoa se perde emocionalmente. Ler, estudar relações saudáveis, conversar com pessoas equilibradas e buscar conhecimento reforça sua lucidez, e lucidez quebra qualquer narrativa manipuladora. Quando o narcisista nota que não consegue mais controlar a versão dos fatos, ele sente medo real, porque sem narrativa ele não controla a percepção dos outros. E sem esse controle, ele perde a autoridade emocional que tinha sobre você. É nesse ponto que ele tenta se vitimizar, isolar fatos ou até te pintar como vilão. Mas já não funciona. Você está consciente demais. E essa consciência é a ruína do narcisismo. Quando a narrativa cai, o poder dele cai junto. Medo 7. Ser substituído rapidamente. O narcisista vive acreditando que é insubstituível. Ele constrói essa fantasia porque precisa se sentir superior, desejado e sempre no controle. Mas quando percebe que você segue em frente rápido, ou que alguém te trata melhor, um sentimento de pânico toma conta. O narcisismo não tolera a ideia de ser descartado, porque isso destrói a ilusão de valor que ele mesmo inventou. O estoicismo ensina que nada é permanente, e aceitar isso fortalece a alma. Já o narcisista não consegue lidar com essa verdade. Para ele, ser substituído significa perder o papel central da vida de alguém. Ele precisa acreditar que você vai sofrer, esperar, implorar ou se arrepender. Quando vê o oposto, você vivendo, sorrindo, reconstruindo, o impacto emocional é enorme. Ele se sente ameaçado, diminuído, irrelevante. E esse sentimento ativa uma mistura de raiva, inveja e desespero. Ele tenta voltar, tenta chamar atenção, tenta provar que ainda tem algum poder. Mas nada disso funciona quando você está num caminho de consciência. Exemplos práticos mostram isso claramente. Você muda seu foco, prioriza sua rotina, se cerca de pessoas equilibradas e começa a brilhar de novo. Ele observa tudo de longe, mesmo que finja indiferença. O narcisista nunca imaginou que poderia ser esquecido tão rápido. E quando percebe que você não está mais emocionalmente preso, algo dentro dele entra em colapso. O narcisismo não sabe lidar com a ideia de não ser único. A sua reconstrução se torna o medo dele. Esse pavor aumenta quando ele percebe que outro alguém te oferece aquilo que ele nunca entregou: respeito, estabilidade emocional, reciprocidade. O narcisista entende, mesmo sem admitir, que perdeu a influência que mantinha sobre você. E isso o corrói por dentro, porque revela que o controle era ilusório. Quando alguém te trata melhor, você enxerga tudo o que merecia desde o início. E essa clareza é a pior derrota possível para o narcisismo. Medo 8. Ver você feliz, sem eles. Nada destrói mais o ego de um narcisista do que ver alguém florescer sem a presença dele. A felicidade alheia funciona como um espelho que revela tudo que ele não consegue oferecer. No narcisismo, a ideia de que você pode ser pleno, leve e tranquilo longe dele é intolerável. Ele acreditava que tinha controle sobre a sua alegria, o seu brilho, a sua energia. E quando percebe que você recuperou tudo isso sozinho, o medo aparece disfarçado de raiva, ironia ou indiferença. O estoicismo ensina que a verdadeira força surge quando você volta para si. O narcisista espera que você fique preso ao passado, às lembranças ruins, ao desgaste emocional. Ele precisa acreditar que você está fragilizado. Quando vê o contrário, você cuidando da mente, do corpo, da vida, o impacto é devastador. O narcisismo não entende a ideia de reconstrução genuína. Ele tenta interpretar sua felicidade como provocação, mas no fundo sabe que ela representa liberdade. E a liberdade é o que ele mais teme perder em você. Exemplos práticos mostram isso com clareza. Você retoma hobbies, malha, estuda algo novo, muda o visual, melhora a rotina. Ele observa de longe, fingindo que não importa, mas importa. Importa porque mostra que a influência dele acabou.
A alegria que você sente ao acordar, a paz que encontra em pequenas coisas, a leveza que volta ao seu olhar. Tudo isso atinge o narcisista como um lembrete cruel de que o poder dele se dissolveu. A sua felicidade o humilha. Esse medo cresce quando você não demonstra necessidade de provar nada. Você simplesmente vive, cresce e se expande. Não posta indiretas, não procura atenção, não reage. A sua paz silenciosa vale mais do que qualquer resposta, e ela destrói o narcisismo pela raiz, porque mostra que, no fim das contas, ele nunca foi essencial. Ver você feliz sem ele é o pior castigo para quem sempre acreditou ser insubstituível. No fim das contas, por trás de toda essa fachada, o narcisista é frágil. E você é mais forte do que imagina. E se tudo isso fez sentido para você, comenta aqui embaixo. Eu escolho minha paz. Essa frase é simples, mas é um compromisso silencioso com a sua própria liberdade emocional. Eu sei que muita coisa doeu, e talvez ainda doa. Não é fácil perceber que alguém mexeu com sua mente, sua autoestima e seu brilho. Mas você está acordando. E quando alguém desperta, ninguém volta a ser controlado da mesma forma. Ainda assim, existe uma parte sua que precisa ser cuidada. Aquela parte que aprendeu a aceitar menos do que merecia. E é por isso que você precisa ler o e-book que está no primeiro comentário fixado. É um livro virtual, direto ao ponto que você recebe imediatamente no seu celular e no seu e-mail. Não tem complicação nenhuma. Até quem não tem costume com tecnologia consegue acessar na hora. Lá, eu explico passo a passo como quebrar o ciclo da manipulação narcisista com clareza, firmeza e segurança emocional, de um jeito que realmente transforma. E junto com ele, você também recebe 2 materiais que completam esse caminho. Um sobre a linguagem secreta do narcisista, para você nunca mais cair em frases manipuladoras, e outro voltado para autoconfiança e reconstrução emocional, para você se sentir inteiro ou inteira de novo por dentro. Tudo no mesmo lugar, tudo para te fortalecer agora. O link está ali no primeiro comentário fixado, fácil de encontrar, fácil de abrir, para você começar ainda hoje a se libertar por dentro. E, antes de ir, se inscreve no canal e ativa as notificações. A gente vai caminhar junto daqui para frente. Você não está sozinha nem sozinho e nunca mais vai estar. Até o próximo vídeo.